A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A possibilidade de remoção de monumentos ligados a memórias dolorosas para alguns grupos voltou à discussão no primeiro semestre deste ano, após os protestos do movimento Black Lives Matter, ou, em português, Vidas Negras Importam. O USP Analisa exibe hoje o terceiro episódio da série especial que está discutindo esse tema. Seguem conosco o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiena, a docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigelman, e o especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, Gabriel Fernandes. Lembrando que o Centro de Preservação Cultural da USP é parceiro nosso na realização deste programa. Sejam todos muito bem-vindos à USP Analisa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também, Gisele, como vai? A todos, o pessoal da equipe também, prazer estar aqui com vocês. Queria, mais uma vez, manifestar a satisfação que é para o Centro de Preservação Cultural realizar essa parceria, promover esse debate e pautar essa questão. Eu queria saber de vocês, a gente tem alternativas institucionais à destruição ou à retirada de monumentos, como a instalação de materiais explicativos ou a instalação de monumentos e intervenções no mesmo lugar com outras narrativas. Eu queria saber o que vocês acham dessas alternativas institucionais. Olha, Thaís, assim, o que eu tenho pesquisado e conversado com especialistas e colegas de outros lugares é que isso não funciona. É um paliativo, é uma espécie, às vezes, de meia-culpa oficial, mas nós precisamos entender que os marcos históricos, as seleções feitas pelo poder do que é memorizável ou não, têm dinâmicas que não se resolvem com um código QR, com uma placa explicativa, com uma pequena legenda que dê conta de uma contranarrativa. Acho que toda a fala do Alberto agora, ela é muito clara na forma como assim, o patrimônio em si, ele é uma narrativa histórica sobre sobre a história da memória em um determinado momento, mas tanto quanto uma história do poder, uma história da memória na sua complexidade, na dimensão dos poderes que elegeram determinados marcos. E eles são contextuais, não é uma placa ao lado, um código QR embutido que leve a um site na internet com outras vozes e outras falas que podem dar conta das tensões de um monumento no espaço. A alternativa da curadoria de monumentos, de circuitos que problematizem esses monumentos no espaço, são alternativas muito mais difíceis, lógico, mais custosas, mas muito mais eficientes no sentido de fomentar um debate. Em lugares, como a cidade de São Paulo ou o Rio de Janeiro, em metrópoles em geral, onde esses monumentos hoje ocupam espaços bastante movimentados e marcados por N outras variáveis, não será uma placa acessória, nem um site online que se contrapõe às narrativas oficiais daquele monumento, que será capaz de dar conta das tensões daquele lugar. E as experiências feitas nesse sentido, elas evidenciam que, de fato, isso é uma alternativa que funciona muito mais como um meia-culpa
institucional dos órgãos de patrimônio histórico do que uma alternativa, de fato, na direção de fomento de outras políticas culturais e de memória. Só uma palavrinha que ficou faltando mesmo da pergunta anterior, que eu estava dizendo em algum momento, falando assim por alto, tá? Esses números têm que ser checados, mas é mais ou menos isso. Metade desse patrimônio mundial está na Europa, da metade restante, 25, são construções europeias, e sobrou esse 25, eu dizia, que entra em diferentes categorias de patrimônio e tal, mas a palavra importante aí é o desapego dos bens materiais, né? Muitas vezes você se depara com esse absurdo, né? De que para algumas culturas, absurdo para a gente, né? Para algumas culturas, o importante é que você justamente vá na direção do nada, do vazio. O problema para essas culturas são justamente as memórias que ressoam. Ou seja, quando alguém experimenta essas memórias que trazem problemas, é preciso, né, ou permanecer amarrado a isso ou se libertar. Estava citando aqui um trecho aqui de um monge budista, né, que trazia a importância do desapego e do não excesso de preocupação com essas estátuas. Me lembra também, eu não recordo muito bem quem foi que disse isso, mas algum historiador também do patrimônio que falava que estamos também numa situação de excesso de história, que precisaríamos construir um monumento à amnésia, né? E que assim que a gente construísse esse monumento, a gente esqueceria onde botou ele na cidade. Nem saberia mais onde está. Então, são pontos interessantes assim que trazem a ideia do mínimo, né, do patrimônio como alguma coisa que não fica também, que está numa lógica de constante refazer e reconstruir. Por que, por exemplo, por que no Japão, e tem o famoso caso do Templo de Ise, que é relatado pelo Marshall Sahlins, né, o antropólogo, ele diz assim, muitos templos japoneses são construídos em um determinado momento e depois de 30, 40 anos eles são demolidos e reconstruídos, né? Porque o que interessa para essa cultura não é passar adiante o templo em si pronto e acabado. O que interessa é que as gerações seguintes possam refazer o templo, ou seja, dominar a técnica construtiva. O nosso patrimônio é a técnica, é o saber erguer esse templo sem um parafuso e um prego. Ele é inteiramente de encaixes de madeira, né? Então, a demolição é um ritual também que tem uma função didática para as novas gerações. Destruindo o templo é que você aprende a montar, a remontar, reencaixar essas peças todas. Esse papel profundamente pedagógico, em termos arquitetônicos, que a demolição permite. Isso a gente entende, né? Quantas vezes a gente não abre algum equipamento nosso e essa abertura, esse olhar dentro da coisa, olhar para as estruturas, permite saber exatamente como foi feito e conseguir remontar, fazer aquela engenharia reversa, né? Então, o que interessa passar é a técnica construtiva, arquitetônica desse templo. Não interessa o templo em si. O templo é só madeira, que é só essa árvore, que não é só essa árvore, né? Porque, enfim, é uma longa história. Estou falando especificamente do templo de Ise, dedicado à deusa Amaterasu. Se alguém quiser mais informação, é um caso interessantíssimo. Quem conta bem é o Sahlins. Mas eu vou responder agora só um pouquinho a outra parte da legenda, né? Colocar legendas, explicar, como quem diz, olha, esse personagem aqui da estátua é tão infame que não precisa nem tirar ele da cidade. É só dizer o que ele fez. Aqui embaixo, num cartaz, será suficiente para que a fama dele vá por água abaixo e que fique claro quem foi. Enfim, são opções. Eu lembrei agora, no doutorado, eu passei um período na Escócia. Fiz aquele doutorado sanduíche, lá com o Tim Ingold, sempre discutindo essas questões da materialidade, a permanência, as substituições, a relação das pessoas, enfim. E lá em Edimburgo tem uma estátua de Wellington, né? Um personagem que os escoceses não gostam, porque ele era inglês,
E essa estátua vive há anos com um cone de trânsito na cabeça, que foi a forma que os escoceses conhecem essa história, não sei. É a história que é o modo como os escoceses encontraram para, sem ter que ofender as leis britânicas, né? Sem tirar aquela estátua de lado, o Wellington profanaram botando esse cone na cabeça, ironizando, né? Ou então a gente vê personagens de direita, às vezes isso aconteceu na Espanha também. Você vai lá e bota uma bandeira LGBT, pendura ela dessa estátua, então você tem como profanar um pouco esses monumentos, né? Agora, é uma questão muito delicada. Eu não sou negro, mas eu sinto muito essa dor de quem precisa conviver com tudo isso, né? Com essa quantidade de personagens que causam, sim, uma profunda dor, né? Que revelam a nossa grande injustiça. Então, eu gosto das legendas, eu gosto do esforço criativo que os movimentos podem fazer, e são muitas coisas que dá para inventar. Dá para pensar em publicações, juntando todos esses monumentos mais infames. Você pode também se apropriar desse espaço, tornando um lugar de encontro. Você pode ir pela via legal também, mas é que os movimentos negros já estão há muitos anos tentando, pela via legal, ou tirar algum monumento, isso eu falo de forma geral no mundo todo, né? Ou tirar algum monumento, ou pedir para que sejam feitos monumentos de negros. E existem milhões, né? É muito surpreendente esse problema de representatividade, que fala muito de como é que a história se conta. Isso vai perpassando tudo, porque não é só uma estátua na cidade, na nossa vida de pedestre, são os livros didáticos, é o sentido comum da história de um país, são as referências turísticas, é o que a gente mostra para o outro sobre nós. Então, eu acho que a legenda é o caminho, só que ela tem que ser muito... Ela exige muita criatividade para que possa ter essa força. Pela via legal, as coisas estão muito difíceis e cada vez mais difíceis. Eu estava falando agora do presidente Macron, a fala dele a respeito desses monumentos da República Francesa parece até Luís XIV, né, falando do acervo do antigo regime. É impressionante. Parece que não entenderam alguma coisa nesse processo. Ou seja, mais uma palavrinha assim é que eu acho que eu entendo perfeitamente a remoção violenta também. Eu queria pegar esse último ponto e eu queria que vocês comentassem, enfim, o que revelam essas práticas de destruição. Enfim, essas práticas normalmente estão associadas a essas vozes silenciadas, vozes soterradas, memórias soterradas, e tudo indica que elas tenham um forte caráter performativo, quer dizer, elas em si, essas práticas violentas também são elas próprias um pouco como performance sobre esses monumentos. O que revelam essas práticas de destruição? Olha, eu acho, Gabriel, que nós temos que colocar a questão num arco mais amplo, né? A noção de patrimônio histórico, ela é uma decorrência da destruição, né? De uma certa forma. A noção de patrimônio, ela passa a se instituir na França depois da Revolução Francesa, depois da destruição de uma série de marcos, e de modo que não é exagero, como vários especialistas sugerem, que o que define a noção de patrimônio é o medo da perda e não a vontade de preservar. Tanto que hoje nós vivemos essa compulsão pela memória porque a preservação num contexto em rede e digital é cada vez mais um enigma com problemáticas aí que fogem um pouco à nossa discussão, mas é o medo da perda que justifica a preservação em primeira instância. As obras colocadas no espaço público aí ao longo do século XIX, elas estão
relacionadas à própria história do urbanismo, de modo quando os monumentos passam a ser pensados como marcos do tempo histórico que organizaria o deslocamento no espaço. Isso é muito particular nas cidades europeias. No caso brasileiro, nós importamos a ideia dos monumentos, sim, que essa prerrogativa da organização do espaço fosse uma constante entre nós. O caso do derrubacionismo, do urban fallism, de fato, uma estratégia ativista que começa, como eu comentei no início da nossa conversa, na África do Sul, com os estudantes gritando "Rhodes must fall", né? Que era um absurdo dentro da sua universidade. A primeira geração, já pós as leis raciais terem sido digamos, abolidas, né? E essa primeira geração tem que conviver com esses signos do poder. Sim, tem algo de performático nessas ações, especialmente se nós pensarmos em outras que escapam ao momento aqui pós-manifestações Black Lives Matter, e que a gente poderia citar, por exemplo, os enfrentamentos com os monumentos às bandeiras na cidade de São Paulo, organizados por movimentos indígenas, né? Então, são formas de contraposição a uma violência histórica e social que se produz e se perpetua há séculos. Então, é nessa dinâmica de violências que se explicam os atos derrubacionistas, porque nós não podemos ser hipócritas ao ponto de esquecer que esse derrubacionismo ele também segue uma longa trajetória do poder que se esmerou em derrubar, ocultar e desterrar outras memórias, né? Basta a gente pensar, por exemplo, de novo no caso da cidade de São Paulo, que é um caso mais próximo a mim, mas uma história semelhante nós encontramos no Rio de Janeiro, dos cemitérios africanos que foram soterrados por construções ou residências ou outros tipos de marcos arquitetônicos ao longo dos séculos e que hoje passam a ser recuperados. Ou o bairro da Liberdade, que nós assumimos como, por exemplo, o bairro japonês, e que, historicamente, é o bairro, inclusive, onde está o cemitério dos escravos na cidade de São Paulo, e onde que era conhecido como o Largo da Forca. E assim que a República é instituída, se é renomeado como contraponto como da Liberdade, né? Ou a Rua da Imperatriz, que virou a 15 de novembro. Então, esse processo, essa dinâmica de apagamentos, ela é constitutiva da história urbana. E ela pode, como nos casos, como o nosso brasileiro, que é uma história de violência social. Eu costumo dizer assim, nós não podemos esquecer que esse país de memoricidas, onde nós vivemos, é um país que se constitui a partir o seu DNA, o genocídio indígena, a escravidão africana e a Inquisição. Isso nós carregamos na nossa certidão de nascimento. Então, nós trazemos essa violência
contra a memória do outro já há muitos séculos. Um país onde se convencionou chamar a ditadura de ditabranda em relação às outras ditaduras da América do Sul, por supostamente ter menos mortos do que as outras, e nós não sabemos se teve mesmo menos, porque nós não temos acesso até hoje a essa documentação, nós não temos praticamente marcos que recordem a espaços consagrados à memória da ditadura, como nós temos no Chile, como nós temos na Argentina, onde essa presença, essa dor é problematizada cotidianamente a partir dessas instituições e a partir, especialmente, da força dos movimentos sociais que reivindicam essas contramemórias. Então, para resumir, me parece que, para além da performatividade do derrubacionismo, nós temos que entender o derrubacionismo numa dinâmica da Constituição do Patrimônio, que é uma Constituição por excelência violenta. Ela não só elege os marcos daquilo que o poder escolheu para representar a sua história, como via de regra, as cidades se instituem, especialmente na América Latina, a partir, ou dos países coloniais como um todo, a partir do apagamento da memória do outro. Portanto, se o derrubacionismo tem em algum lugar algo que nós podemos, no contexto da arte contemporânea, entender como experiência da performatividade, no seu âmago, essa violência que o Alberto também já trouxe à tona em algumas outras respostas, é uma violência fruto de uma história de violências. Então, os cemitérios que foram apagados da história pela construção de arquiteturas banais ou importantes. Os marcos de vida que foram apagados, a história dos mortos da ditadura. Nós temos até hoje esse imbróglio em torno da identificação das ossadas do cemitério Dom Bosco, do cemitério de Perus. Então, como acusar o derrubacionismo de vandalismo quando a história do patrimônio é uma história de violência e de apagamento do outro? Eu finalizo com uma frase que abre o meu livro, inclusive, chama Memória da Amnésia. O Roberto falou como seria um monumento à amnésia. Memória da Amnésia foi um projeto que eu fiz na cidade de São Paulo, que é perguntar-se, acima de tudo, não como as coisas são memorizadas, mas interrogar quem decide o que deve ser esquecido, como deve ser esquecido e quando deve ser esquecido. Essa pergunta me parece que se contrapõe à ideia de pressupor e simplificar o derrubacionismo, que eu repito, é uma estratégia ativista, como mero ato de vandalismo. É uma violência que responde a um processo de violências históricas que são constitutivas da história do patrimônio. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas a nossa discussão não termina aqui. Na próxima semana teremos o último episódio dessa série, também com o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiena, a docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigemann, e o especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, Gabriel Fernandes. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,
Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.